Olhe pela sua volta e veja como as coisas mudaram. Hoje em dia, conseguimos nos comunicar através de um celular, vendo um ao outro de outro lugar do mundo. Conseguimos pagar contas, fazer compras e tudo isso através de um aparelho celular. Coisas que antigamente não era possível, pois a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje. Nosso mundo evoluiu, com tecnologias inteligentes, carros elétricos, energias alternativas e muito mais. O ser humano a cada ano que passa cria coisas novas, automatizadas e que facilita muito o dia a dia das pessoas. E neste vídeo iremos te falar sobre os carros elétricos e qual é a importância deles. Quando eles surgiram? Quais suas vantagens para nós humanos e para a nossa Terra? Será que os carros elétricos são mesmo uma alternativa de energia limpa para nosso mundo? Fique até o final deste vídeo, que irei te mostrar exatamente isso. Já deixe seu like clicando no botão aqui embaixo, se você é o tipo de pessoa que gosta de conteúdos assim. E se não for inscrito, já se inscreve em nosso canal, não custa nada para você, mas me ajuda muito. Os carros elétricos são veículos que usam energia elétrica armazenada em baterias para se locomover. Eles não têm um motor de combustão interna como os carros a gasolina ou a diesel, e em vez disso, usam um motor elétrico para mover o veículo. Os carros elétricos são considerados uma opção mais limpa e eficiente em termos de emissão de gases de efeito estufa, pois não produzem emissões diretas de poluentes durante o uso. Além disso, os carros elétricos podem ter um custo mais baixo de operação, pois a eletricidade é geralmente mais barata do que a gasolina ou diesel. Os carros elétricos têm várias vantagens em comparação com os veículos tradicionais. Eles são silenciosos, não emitem gases poluentes e têm um desempenho acelerado devido ao torque do motor elétrico. Além disso, eles podem ser recarregados em sua casa ou em estações de recargas públicas, tornando-os uma opção viável para longas viagens. No entanto, os carros elétricos ainda têm algumas limitações. Eles geralmente têm uma autonomia de viagem mais curta do que os veículos a combustão, o que pode ser um problema para viagens longas ou em áreas com poucas opções de recarga. Além disso, os carros elétricos ainda são geralmente mais caros do que os veículos a combustão, embora isso esteja mudando à medida que a tecnologia se torna mais acessível. No geral, os carros elétricos são uma opção cada vez mais viável para a mobilidade sustentável e podem ter um impacto positivo na redução das emissões de gases de efeito estufa. Os carros elétricos surgiram no final do século XIX, quando foram criados os primeiros protótipos de veículos movidos a baterias. No entanto, na época, os carros a combustão interna eram mais populares e os carros elétricos não conseguiram competir devido às limitações da tecnologia de baterias disponível. Apesar disso, os carros elétricos continuaram a ser desenvolvidos e no início do século XX, eles começaram a ser usados como veículos de transporte urbano, especialmente em cidades como Londres e Nova York. No entanto, a popularidade dos carros elétricos continuou a diminuir com o tempo, e eles foram quase completamente substituídos pelos carros a combustão interna no início do século XX. Na década de 1990, a preocupação com a poluição do ar e a mudança climática começou a aumentar, o que levou a um interesse renovado em alternativas mais limpas de transporte, incluindo os carros elétricos. Nos últimos anos, a tecnologia de baterias de íon, de lítio e outras tecnologias de armazenamento de energia foram desenvolvidas e melhoradas, o que permitiu que os carros elétricos fossem mais viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Atualmente, os carros elétricos estão ganhando cada vez mais popularidade e são uma opção viável para muitas pessoas em todo o mundo. O primeiro carro elétrico foi criado no final do século XIX, por volta de 1891. O carro foi projetado e construído por um inventor chamado William Morrison, que morava em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos. O carro era movido por 6 baterias de chumbo ácido e tinha uma velocidade máxima de 14 km por hora. Ele foi apresentado pela primeira vez em 1891, no World's Columbian Exposition, uma feira mundial realizada em Chicago. Apesar de ter sido um marco histórico, o carro elétrico de Morrison não foi um sucesso comercial e não teve grande impacto no mercado de carros.
No entanto, ele foi um importante precursor dos carros elétricos modernos que vemos hoje em dia. O primeiro carro elétrico foi construído em 1828 por Austria Siebrandus Streiting e Christopher Becker. Este veículo foi projetado para transportar 2 pessoas e foi alimentado por uma bateria de chumbo. No entanto, os carros a combustão interna logo se tornaram mais populares devido à sua maior autonomia e facilidade de uso. Os carros elétricos começaram a ganhar popularidade novamente no final do século XX, com o aumento da preocupação com a poluição e a mudança para fontes de energias mais limpas. Hoje em dia, existem muitos modelos de carros elétricos disponíveis no mercado, desde carros pequenos e econômicos até veículos de luxo. As tecnologias dos carros elétricos também estão continuamente sendo aprimorada, com o aumento da autonomia e melhorias na eficiência energética. Os principais componentes de um carro elétrico incluem as baterias, que são usadas para armazenar a energia elétrica que alimenta o motor do carro. As baterias podem ser de lítio, chumbo ácido ou de níquel metal hidreto, entre outros tipos. Motor elétrico é usado para converter a energia elétrica armazenada nas baterias em movimento mecânico. O motor elétrico é geralmente mais compacto, silencioso e eficiente em comparação com os motores a combustão interna. Os carros elétricos também devem conter um controlador de velocidade. É um dispositivo eletrônico que controla a quantidade de energia elétrica que é enviada para o motor elétrico. Isso permite que o motor ajuste a sua velocidade e torque para atender às necessidades do veículo. Também é preciso de um inversor. É um dispositivo que converte a corrente contínua gerada pelas baterias em corrente alternada, que é necessária para alimentar o motor elétrico. Os carros elétricos também precisam de um sistema de recarga. Incluem os componentes necessários para recarregar as baterias do carro, como o carregador de baterias e o conector de recarga. Alguns carros elétricos também podem ser recarregados através de sistema de recarga rápida, que permitem que as baterias sejam recarregadas rapidamente em postos de recarga especiais. Também, como qualquer outro carro, possuem um sistema de freio. Os carros elétricos podem ter freios a disco ou a tambor, como os carros a combustão interna. No entanto, os carros elétricos também podem ter um sistema de recuperação de energia de frenagem, que recupera a energia cinética do veículo durante a frenagem e a armazena nas baterias para ser usada posteriormente. Os carros elétricos têm uma história que se estende por séculos, mas eles começaram a ganhar popularidade mais recentemente nos últimos anos. A primeira vez que os carros elétricos foram utilizados como meio de transporte foi no final do século XIX e no início do século XX. Na época, eles eram populares entre os motoristas que valorizavam a tranquilidade e a facilidade de uso. No entanto, a popularidade dos carros elétricos diminuiu com o surgimento dos carros a combustão interna, que eram mais baratos e tinham uma maior autonomia. Nos últimos anos, no entanto, os carros elétricos têm ganhado popularidade novamente devido ao aumento da preocupação com o meio ambiente e as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, os avanços tecnológicos têm permitido que os carros elétricos tenham uma autonomia cada vez maior e sejam mais acessíveis para o público em geral. Atualmente, muitas montadoras estão investindo em carros elétricos e há uma variedade crescente de modelos disponíveis no mercado. Existem muitos modelos de carros elétricos disponíveis no mercado atualmente, com a opção para todos os tipos de motoristas e orçamentos. Alguns dos modelos mais populares incluem o Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt, BMW i3, entre muitos outros. Esses são apenas alguns exemplos de modelos populares de carros elétricos. Existem muitas outras opções disponíveis no mercado, incluindo carros elétricos de outras marcas, como Renault, Volvo, Audi e Volkswagen. É difícil prever com certeza o que o futuro reserva para os carros elétricos, mas é provável que eles continuem ganhando popularidade nos próximos anos. A tendência atual é que as montadoras estejam cada vez mais investindo em carros elétricos e há uma crescente demanda por esses veículos por parte dos consumidores. Isso deve levar ao desenvolvimento de tecnologias mais avançadas e ao aumento da oferta de carros elétricos no mercado.
Além disso, é provável que os governos de diferentes países continuem incentivando o uso de carros elétricos como uma forma de diminuir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. Isso pode incluir medidas como subsídios para a compra de carros elétricos, isenção de impostos ou restrições ao uso de veículos a combustão interna em áreas urbanas. Outra tendência que pode ser observada é a crescente popularidade dos carros elétricos compartilhados, como serviços de carros elétricos compartilhados que estão disponíveis em algumas cidades. Isso pode levar a uma diminuição da necessidade de possuir um carro próprio e a uma maior adesão ao uso de carros elétricos como meio de transporte. Em resumo, é provável que os carros elétricos continuem ganhando popularidade no futuro, mas ainda há muitas incertezas sobre como exatamente eles se desenvolverão. Neste vídeo, trouxe alguns pontos resumidos sobre os carros elétricos e qual a sua importância para nós, seres humanos. Se você aí sabe de outro ponto importante sobre esses carros do futuro, deixe aqui nos comentários que irei ler todos. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal, pois isso me ajuda muito. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos novos. E se você quiser saber como nasceu o famoso Fusca, assista ao vídeo que deixei aqui no final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.